Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Eu estava preparando conteúdo para trazer para vocês, conteúdo que vai agregar no dia a dia, facilitar o dia a dia. Afinal de contas, o propósito do canal é justamente esse, né? Facilitar o dia a dia na gestão da segurança, do meio ambiente e da qualidade, focando aí na aplicação de procedimentos, de requisitos, enfim, de tudo que envolve essa gestão. E me veio uma reflexão muito forte. O que ou quais as habilidades que a gente, nós, profissionais, precisamos ter, principalmente da área de segurança, meio ambiente e qualidade, precisamos ter para o futuro? Nós estamos ainda em pandemia, né? E o que essa pandemia trouxe de transformação para as nossas habilidades? O que isso mudou? O que vai fazer com que a gente pense e repense para ser um profissional diferenciado ou um profissional que consiga melhorar continuamente ou ter um sucesso daqui para frente? E eu fiz algumas anotações e quero compartilhar isso com você. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Então fica no vídeo para que a gente possa fazer esse bate-papo e você pegar um pouquinho dessas características, dessas habilidades, para que a gente possa nos desenvolver profissionalmente para garantir aí um sucesso na nossa carreira ou garantir o objetivo que você criou, que você espera para a sua vida. Muito bem, né? Estamos aí no meio de uma pandemia, ainda bem que reduziu, que as coisas já estão bem mais tranquilas, mas essa pandemia transformou muita coisa dentro do ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, no mundo de uma forma geral. E essas transformações faz com que a gente olhe para as habilidades e comece a repensar as habilidades que a gente precisa desempenhar para o futuro. E uma coisa que vem muito clara para mim é que com o advento dessas tecnologias, com o advento da melhoria do ambiente de trabalho continuamente, a gente precisa olhar um pouquinho para a nossa habilidade e entender o que a gente precisa agregar para nós, para que a gente possa ser um profissional, não digo só de sucesso, né, mas um profissional dentro do mercado de trabalho para os próximos anos. E eu fiz algumas anotações aqui para que a gente possa discutir um pouquinho disso, dessas habilidades, e para que você possa aí entender o que está mais próximo de você e desenvolver essas habilidades, ou então você já tem isso, já está nato em você, você já tem essa característica, essa habilidade e você não precisa fazer nada, mas só assim aprimorar e melhorar essas habilidades aí que você já tenha. Então a primeira delas que eu trago, fiz até a anotação aqui, a primeira delas é um pensamento inovador e analítico. Por que a gente tem que parar para pensar, né? Por que a gente precisa ter esta habilidade de ser analítico e inovador? Veja o que aconteceu na pandemia, né? Nós fomos obrigados a ficar em casa, algumas pessoas, e dentro do ficar em casa, em home office, trabalhando de casa, você teve que desenvolver atividades aí que você não estava acostumado a desenvolver antes. Você teve que dinamizar o seu ambiente de casa de uma forma que você não tinha parado para pensar ainda. Então, nesta reflexão, você tem que entender o ambiente e o que você pode fazer de diferente, o que você pode fazer de inovador dentro da sua área de atuação. Então, sim, uma primeira habilidade que a gente precisa desenvolver, caso você não tenha, ou se você já tenha que talvez precise melhorar, é essa questão analítica e inovadora, esse olhar que a gente fala muito de empreendedorismo, né? O empreender, o que é? É você dar uma solução diferenciada para alguma situação, para algum problema ou para alguma oportunidade que você enxergue. Né? Isso aconteceu muito dentro da realidade da pandemia. Então, pare para pensar nessas habilidades se você tenha e tá bom, ok, não tem problema nenhum. Se você tem e você precisa melhorar, e se você não tem, precisa desenvolver.
Uma segunda, uma segunda habilidade que a gente precisa desenvolver, e isso já vinha antes da pandemia, mas isso veio também muito forte agora, e eu estou falando da pandemia porque a pandemia é uma virada de chave dentro das relações, dentro da execução das atividades, pelo menos na grande maioria, né? Então eu vou usar aí a pandemia como ponto crucial para essas mudanças de habilidades, né? Então, um olhar estratégico e busca pela aprendizagem, né? Então, isso é uma outra habilidade que a gente precisa tratar e desenvolver. Você olhar para as situações, para a sua gestão de maneira estratégica e você buscar sempre aprender, né? O conhecimento está aí, a gente tem muitas formas de aquisição ou de buscar esse conhecimento. Conhecimento nunca é demais, é sempre bom a gente estar se atualizando ou buscar assuntos que façam que contribuam para o nosso conhecimento. E veja o que aconteceu com as normas regulamentadoras, né? O que está acontecendo desde 2019 para cá, com tantas revisões nas normas, né? Isso são questões de atualização, de aprendizagem, precisa desenvolver. Então, esta habilidade de buscar o conhecimento, seja ele qual for e da forma que for melhor para você, é uma característica, uma habilidade que precisa estar presente no nosso dia a dia, né? Outra coisa, um olhar para os problemas complexos. Resolver problemas somos nós, né? Quem está aqui na área de gestão, seja qualquer um dos três temas que eu gosto de atuar, você é contratado dentro das diversas atividades, contratado para resolver problemas. A gente resolve problemas todos os dias. Mas uma característica, uma habilidade que precisa ser desenvolvida é a habilidade de solução de problemas complexos. Isso faz diferença. Isso é uma habilidade que a gente precisa entender. De novo, olhe para aquilo que estava acontecendo antes da pandemia e o que aconteceu depois com a pandemia, com o advento da pandemia. Então, os problemas foram sendo multiplicados e aqueles problemas mais complexos precisam ser olhados com mais calma, com mais carinho, e você precisa ter essa habilidade para desenvolver e resolver esses problemas. Outra coisa importante também que a gente precisa olhar é pensamento crítico, né? Eu falei isso lá na primeira dica, mas e isso vai acabar se refletindo em várias habilidades, né? Mas o pensamento crítico e analítico e a análise crítica é extremamente importante. A gente já falava isso lá com as versões da ISO 9000 na versão 2008. Aqui na 2015, com a qualidade, com o meio ambiente, isso veio muito forte, né, por conta dos riscos e das oportunidades, e o olhar da alta direção e o olhar da análise crítica para isso. E agora, com a ISO 45000, com a gestão de saúde e segurança, e com essa pandemia, isso fica muito evidente. A análise crítica das situações. Outra coisa também importante, que eu acho que está linkado com o ser inovador, quer dizer, está muito linkado com o ser inovador, que é a questão da iniciativa, da criatividade e da originalidade. Você ser original, ser criativo e ter iniciativa faz a diferença nos dias de hoje. A proatividade deve ser uma habilidade constante na nossa vida. Proatividade em olhar para as situações que acontecem dentro da organização e você poder criativamente resolver aquela situação, melhorar aquela situação, né? Pode ser da maneira mais simples possível, né? Você mudar uma faixa, uma pintura de uma faixa dentro do ambiente de trabalho pode fazer uma diferença estrondosa na gestão da saúde e segurança, por exemplo. Não só da saúde e segurança, mas também da qualidade do meio ambiente. Então, olhar para estas situações e pensar criativamente dentro daquilo que você está enxergando, quais são as soluções que você vai ter.
e ser proativo, ser realmente algo que você vai trazer aí de diferente. Não deixem as pessoas cobrarem isso de você. Ah, mas Gustavo, eu não vou conseguir ser proativo sempre, eu não vou conseguir ser criativo sempre. Com certeza não, né? Se você começar a olhar muito para um problema, tentar buscar essa criatividade, vai chegar uma hora que seu cérebro não vai conseguir trabalhar. E por isso que é importante você ter os seus momentos de dedicação ao trabalho, seus momentos de dedicação ao estudo, seus momentos de dedicação ao lazer, para que você faça com que a sua cabeça trabalhe com situações diferentes, em momentos diferentes, e momentos que ela tenha que realmente relaxar e não pensar em nada. Isso favorece muito a criatividade e a iniciativa e a originalidade, né? Se você olhar, por exemplo, para os comediantes de stand-up que a gente tem nos dias de hoje, o que eles utilizam para poder criar os esquetes e as piadas e as situações dele? Coisas que acontecem no dia a dia, observações que eles têm no dia a dia. Então não precisa ser diferente dentro da nossa área. Só que ao invés de você fazer uma sketch, uma piada, você vai estar olhando para uma situação e melhorando essa situação. Então originalidade e criatividade é importante para uma habilidade importante para o profissional de hoje e do futuro. Liderança e influência social, né? A gente fala disso, eu já falei bastante aqui nos vídeos do canal, que líder não é simplesmente ser um encarregado, gerente, diretor, né? Líder está dentro da gente, a gente ter um espírito de liderança, olhar para situações com originalidade e criatividade, colocar isso em prática, mostrar para as pessoas que isso é necessário, que você tem um ponto de vista que pode dar certo e mostrar isso para ela. E isso vai estar linkado com a socialização. Não posso simplesmente ser uma pessoa que, mesmo dentro de uma equipe, não vou ser social, vou ficar no meu canto e não vou falar nada. Não. Você vai argumentar, você vai colocar seu ponto de vista. Essa relação social é extremamente importante para a empresa e para você, né? Afinal de contas, quantas horas você está com as pessoas dentro da empresa e quantas horas você está com a sua família, por exemplo, né? Então, essa relação, para quem tem um regime CLT, dentro de uma indústria e tudo mais, é muito clara, né? A pessoa entra, sei lá, 7 horas da manhã, sai 5 e meia, de segunda a sexta, né? Até ela chegar em casa, vai ter um tempo, aí lá vai ter um tempo reduzido para ficar ali com a família. Então, essa socialização é muito importante. É uma habilidade que vai fazer diferença nos profissionais. Depois, monitoramento do que? Tecnologia, gente. O que a gente tem hoje que vai auxiliar? Se vocês olharem e buscarem aí na internet, aí fazer uma busca, você vai ver que tem aplicativo de segurança do trabalho, tem aplicativo para gerenciamento de risco, tem aplicativo para programa de gerenciamento de risco, para análise de químicos, tem uma série de aplicativos aí já funcionando. Sem contar os aplicativos, nós temos toda a parte de gestão, de informatização das informações dentro das organizações. Tirando as informações, essa parte de gestão, nós temos a automatização dos processos. Então, o ser humano já não está mais operando, não está mais na linha de frente da execução do produto. Então, nós estamos tirando o colaborador dessa exposição, desse risco. Então, você tem que monitorar essas tecnologias que estão sendo aplicadas e o que as empresas estão buscando desenvolver para poder aplicar no ambiente de trabalho. Isso é muito importante. Tecnologia hoje fundamental, essa busca, né, esse entendimento das tecnologias para o profissional de hoje e do amanhã. Resiliência e tolerância ao estresse, isso a gente percebeu bastante, né? Uma habilidade aí que, se você não tinha, você teve que criar junto com a pandemia. Porque você está 24 horas dentro de casa, você não sai, o lockdown veio trazer tudo isso para a gente. Então, essa habilidade, se você não tem, você precisa desenvolver. Não que o ambiente estressante seja algo saudável para a organização, né? A gente precisa olhar para esse ambiente e entender o que é esse ambiente estressante, quais são as causas e o que a gente pode fazer para melhorar. O estresse sempre é algo ruim, né? Sempre vai trazer algo de maléfico para a saúde do colaborador, para a sua saúde. Então precisamos analisar, mas a gente precisa ter uma tolerância com relação a esse estresse. Não é qualquer coisinha que a gente vai sair estourando, e essa resiliência também. Então precisamos entender um pouquinho melhor
disso, desenvolver isso. Raciocínio e ideação, né? Então, quando a gente fala de raciocínio, eu já trouxe isso dentro dos itens aí, de você ter esse olhar crítico, de você ter esse olhar questionador das coisas que estão acontecendo ao seu redor dentro da sua empresa e sempre buscar uma ideia para poder contribuir ou solucionando um problema ou melhorando o que já está bom. Inteligência emocional, né? Então, mais do que falado e mais do que eu falei aí dentro do vídeo, inteligência emocional está trazendo tudo isso daí que a gente que eu comentei ao longo do vídeo. Você ter essa inteligência, olhar, analisar, criticar, argumentar, se posicionar, saber o momento de recuar, de falar, não, ok, concordo com você, vamos fazer do seu jeito e tudo mais. Isso é inteligência emocional. Socialização é inteligência emocional, discussões sem fundamento é inteligência emocional. Lógico, você não estou falando de discussões sem fundamento, é você evitar ou não entrar nessas discussões. Tenha discussões saudáveis, com argumentos, com um foco. Discutir só por discutir, por que é vermelho, por que é azul, por que é... Qualquer coisa não leva a nada. Vamos discutir, vamos argumentar para algo que traga resultado, algo que traga diferença para a organização. E por fim, persuasão e negociação. Estava falando aí da inteligência emocional, junto aí com a persuasão e negociação, nós vamos olhar aí para as questões de negociação. A gente precisa desenvolver essa habilidade de negociar. Negociar com argumentos, com base científica, com base em verificação, com fontes confiáveis, com estudo, com aprendizagem, com inovação, com criatividade. Veja bem, tudo isso para que você possa melhorar. Então, persuasão e negociação, característica, habilidade fundamental para o profissional de hoje e para o profissional do futuro. Isso cabe, lógico, ao profissional da segurança do trabalho, mas também cabe a qualquer profissional. Quando a gente fala dessas características, dessas habilidades, se encaixa em qualquer profissional. Então, olhe para isso, identifique se você tem alguma dessas habilidades, e está desenvolvida, show de bola. Se você tem, melhor ainda. Se você tem mais ou menos, procure uma maneira de desenvolvê-las. E se você não tem, procure desenvolver essas características. Lógico, somos seres humanos, talvez não consigamos desenvolver todas elas, porque temos características diferentes, mas dentro daquilo que você consegue identificar, desenvolva essa habilidade para que você possa aí ter de alguma forma um sucesso na sua carreira profissional, um sucesso na sua gestão, seja de segurança, qualidade ou meio ambiente, ou na sua gestão pessoal, enfim. Desenvolva, porque eu tenho certeza que isso vai fazer um diferencial, já está fazendo um diferencial nas profissões, nos profissionais de hoje em dia. Então tenha esse olhar crítico para que você possa desenvolver e melhorar cada vez mais. Era esse o objetivo do vídeo de hoje, trazer essas dicas para você, para que você possa aí desenvolver e melhorar o seu dia a dia. Se você não é inscrito aqui, está passando pela primeira vez, se inscreve no canal, ative as notificações e aproveite para todos aí, né? Deixe o seu comentário. Como eu sempre falo, você comentando aqui, a gente consegue discutir o assunto, consegue aprofundar o assunto. Eu trago uma visão, você vem aí, comenta, traz uma outra visão, e com isso a gente vai corroborando, vai formando uma opinião, vai aprofundando nessas discussões, que o objetivo é facilitar e fazer com que você tenha uma gestão eficaz. Sempre a preocupação é passar conteúdo para vocês, então mais uma dica aí que está na descrição, são os cursos que eu desenvolvi, que estão aí na plataforma para você poder aproveitar e desenvolver sua carreira profissional, desenvolver o seu dia a dia para você poder aí ter uma melhora. Então, não perca a oportunidade, dá uma olhada nesses cursos que tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. E te espero, lógico, né, no nosso próximo vídeo para a gente fazer aquele bate-papo, para a gente conversar, para você comentar e assim melhorar cada vez mais. Um grande abraço, tchau!